Quantos se desnudam quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Olá, pessoal. Boa noite para quem está chegando aí, fazendo a abertura aqui, né, do nosso encontro. Hoje que a gente vai ter essa conversa com a Deise, né, que é essa parceirona que constrói junto a cada dia aí essa plataforma Caleidoscópio. A plataforma Caleidoscópio ela tem diversas vertentes, né? Para quem está chegando hoje, a gente vai colocar aí no chat os nossos contatos, os nossos links, para quem quiser ir conhecendo mais, poder ir conhecendo. Mas a gente tem, né, um hub de autodesenvolvimento e um hub de desenvolvimento organizacional e educacional para empresas e instituições. E temos também o foco em empreendedores, em pessoas em transição, em pessoas que estão se aproximando, né, dos temas que a gente compartilha, que está entre o autodesenvolvimento, a sustentabilidade, a regeneração, a responsabilidade social, né, as questões de ESG,
as novas economias, novas formas de gestão. Então, é uma comunidade muito diversa, né, e bem ampla, e que a gente vai nos misturando nessas cores de cada um, né, e na potência de cada um, e formando esse caleidoscópio, né? Então, a gente celebra todo mundo que chega, que traz mais cor para esse ambiente, né? Hoje a gente está num encontro aberto, mas se quem tiver interesse de conhecer mais as camadas da comunidade, que tem diversas camadas, quiser conhecer mais dos nossos produtos, dos nossos serviços, das formas de interação, das nossas jornadas para empreendedores, né? Tanto eu quanto a Deise estamos à disposição. E para quem não conhece, quem está chegando hoje, né, a Deise, ela é o nosso colorido, um dos nossos coloridos do nosso ramo de autodesenvolvimento, principalmente, né, apesar que ela tem diversas cores e diversas potências, né, mas o foco primordial dela acaba sendo essa questão do autodesenvolvimento, tanto institucional, né, das instituições conseguirem perceber o propósito, a importância, conseguirem, né, construir os seus futuros de uma forma diferente, né, como também na parte de transição de carreira, orientação para adolescentes, né, diversos apoio, né, também no próprio desenvolvimento de empreendedores. Então, é uma pessoa bem diversa, mas que o olhinho dela, ela faz muitas coisas, sabe? Mas o olhinho dela sempre vibra mais quando ela está falando do autodesenvolvimento. Ela costuma dizer que ela gosta de ajudar a fazer o olho dos outros brilhar. E o dela brilha mais também quando ela está falando de autodesenvolvimento. Então, hoje ela está sentada no lugar que ela mais gosta. Então, não resta dúvida, e espero que seja um encontro bem legal. Estou aqui ansiosa, porque ela está trazendo um encontro inédito dentro das diversas vertentes dela, né, com diversos conhecimentos novos do que ela vem pesquisando, do que ela vem estudando. Então, vai ser muito legal poder compartilhar disso, tá bom? Eu estou aqui hoje como esse papel comercial e de orientações e de guardião de que quem está chegando entenda, né, quem a gente é. Eu vou colocar meus contatos aqui no chat e estou à disposição para quem tiver qualquer dúvida, né, e quiser qualquer orientação. Estamos super abertos e alegres de estar recebendo vocês. Deise, contigo, querida. Você está mutada. Sem áudio. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui. Olha, vou confessar que eu inventei o tema e depois eu fiquei pensando, meu Deus, mas é tanta coisa de autoconhecimento que eu trabalho, para que lugar eu vou? O que eu vou escolher? Aí a minha escolha foi pelo que estava mais vivo em mim. Não sei se vai agradar a todos, não sei se tem gente aqui esperando a gente fazer ferramentas de autoconhecimento. Talvez a gente possa fazer uma segunda, uma próxima, já combinar para o mês que vem com ferramentas. Mas uma coisa que está muito viva em mim é que a gente está vivendo um momento do mundo que está muito propício a gente falar desse assunto e a gente trazer esse assunto à tona. E muita gente que eu acredito que vem aqui, assim como tem aqui o Alberto, tem a Ana que trabalha com isso, tem a Débora que eu sei que trabalha com isso, né? E Marta também se interessa super por esse assunto, ou mesmo quem está aqui, de repente, veio conhecer, por algum motivo se toca, realmente é tocado por essa questão do autoconhecimento. Mas a gente tem uma grande maioria da população mundial que não é tocada por esse assunto. E eu estou muito intrigada com como a gente aproveita, no bom sentido, essa onda que está tendo e que está empurrando todo mundo para o autoconhecimento, seja porque precisa colaborar, seja porque precisa de soft skills no trabalho, seja porque as pessoas estão mais deprimidas e com mais questões psicológicas, e a gente consegue levar isso para mais pessoas, sensibilizar mais pessoas. Então, eu trouxe um pouquinho desse contexto de coisas que estão vindo à tona e que vão ajudar nós, como profissionais ou como interessados no assunto, a levar isso para mais pessoas. Então, essa foi a minha tônica, tá? Quem tiver outras expectativas, fica à vontade para colocar no chat, que a gente dá outros jeitos de atender essas expectativas. Com outros encontros, com coisas gravadas, com próximo encontro, sem problema. Tá? Mas eu vou dar essa tônica hoje.
Deixa eu colocar grande aqui a nossa apresentação. Vamos, Tomás. Mãe, você ligou a televisão, ele não... Opa. Tomás não estava obedecendo lá. Bom, gente, então, né, só para lembrar, né, que esse assunto é um assunto antiquíssimo, né? Quando a gente pega lá a época dos gregos, né, em que ciência, autoconhecimento, religião não, espiritualidade eram coisas mais, eram assuntos que todo mundo conversava, né? A gente vê que as coisas se uniam mais, e a gente foi para uma polaridade, inclusive dentro disso, de colocar a ciência num lugar, o que a gente considera espiritualidade em outro lugar, o que é psicologia está em outro lugar, cada coisa ficou num lugar, houve uma polarização dos conhecimentos também, e eu acho que está tendo um movimento da gente procurar juntar um pouco mais as coisas, para achar sentido, porque as informações todas soltas não fazem muito sentido muitas vezes, né? E como a gente fala que isso é mais antigo do que o homem, né? A gente tem aí parte das histórias de jornadas do herói. Você tem Édipo que visita, que vai até Tebas e tenta entrar no templo da Esfinge, e a Esfinge já comeu, já devorou várias pessoas que tentaram antes, porque ninguém descobria qual era o enigma, né? O enigma dela era descobrir que criatura tem 4 pés de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde. Alguém sabe a resposta do enigma? Já viu esse enigma? É o ser humano, não é? O ser humano, isso mesmo, Larissa. E isso me trouxe, né? Isso faz parte da jornada do herói, assim, de coisas que se conta da jornada do herói relacionada aos mitos. E o que me trouxe isso hoje, né? Por que é o homem? Porque o homem ele começa a vida engatinhando em quatro apoios, vamos dizer assim. Aí ele passa a vida de pé, e aí no fim da vida muitas vezes ele precisa de uma bengala, né? Então ele tá ali com a bengala, passando na vida. Então a nossa vida é muito cíclica, vai mudando. Eu vi uns comentários no chat falando da música, né? Que lembra que a nossa vida é muito cíclica, e a nossa vida é muito cíclica. Só que muitas vezes a gente fica preso em impressões do passado. Então, essa questão do autoconhecimento, ela é uma questão que teria que estar presente sempre, diariamente nas nossas vidas, né? Essa questão da autopercepção, de você estar sempre atualizando o seu software interno. Então, sempre reconhecendo a si mesmo, reconhecendo os seus recursos internos, tanto os inatos, aqueles que nasceram com você, e que às vezes a gente não reconhece por muito tempo, vai reconhecer depois de muitos e muitos anos, como aqueles que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, e está atualizando esse reconhecimento para cada nova versão, para que isso gere autoconfiança. E como é que isso acontece? Isso acontece na vida, né? Isso acontece na prática da vida. Então, a gente vai para a vida, tem lá quando criança, a gente recebe impressões, quando a gente vira adolescente, recebe outras impressões, só que dependendo de como a gente guarda e trabalha essas impressões, a gente como é que fala? A gente olha de um jeito fora da realidade do que realmente é. A gente não se vê como a gente realmente é. E isso acaba gerando muita falta de confiança, que acho que é um dos maiores problemas assim, que as pessoas têm e que vão encavalando em outras coisas, né? E isso vai acontecendo ao longo da vida. Vai para as relações de trabalho, tem alguma coisa frustrante, você joga para baixo do tapete, não olha. Vai para as colaborações, né? Que a gente vem experimentando aí, eu, Simone, Maria Clara, Átila, outras pessoas que estão aqui já há mais de, não sei, uns 8 anos, mais ou menos, e às vezes se frustra, porque bate aqui, bate ali, bate nos espelhos. Então, esses entendimentos realmente psicológicos, né, de como é que funciona, né, de que quando a gente encontra o outro, a gente está muitas vezes vendo um espelho, e que a gente precisa olhar para dentro, para entender, para reconhecer quando a gente tem raivas, emoções, entender aquilo, elaborar e fazer aquilo se transformar realmente num conhecimento, num aprendizado, numa sabedoria, é extremamente precioso. Mas, olha, a gente não é educado para fazer isso. Nosso mundo não, de forma nenhuma, não colabora com a gente
nisso, né? A nossa cultura não colabora. A gente é criado para olhar tudo para fora, para fora, para fora e de fora para dentro. Não tem esse tempo de elaboração. Ai, todo dia, de noite, vou pegar um caderno e vou escrever como é que foram as lições do dia, vou integrar e tal, né? Isso é uma coisa que geralmente quem gosta de psicologia, como a Débora que está aqui, e eu, né, a gente costuma fazer porque sabe o quanto isso é precioso, mas não é ensinado em escola, não é ensinado para ninguém, e a gente passa a vida sem saber, e agora a gente está vivendo um momento do mundo em que está eclodindo um pouco isso. Isso foi só uma breve introdução, agora eu vou para o momento do mundo, depois eu volto para o autoconhecimento, tá, gente? Quem tiver perguntas e comentários, vai colocando aí no chat, que depois a gente vai abrir um tempinho para conversa. Então, vamos olhar o que tem nesse nosso momento do mundo que está puxando para o autoconhecimento. Não vou falar de outras coisas, tá? Mas vou falar do que está puxando para o autoconhecimento. E eu quero botar um pedacinho de uma fala do Yuval Harari, acho que todo mundo conhece. Isso já é mais um sinal de mudança dos tempos, né? A gente tem filósofos famosos agora. Que bom, porque os filósofos ficaram apagados por muito tempo. Agora a gente tem vários filósofos brasileiros aqui em alta, e temos o Yuval Harari, que é historiador, mas parece filósofo também, também em alta, e que ele deu uma entrevista aqui para o Roda Viva. Eu destaquei, é uma pergunta de 2 minutos, mas eu queria que vocês ouvissem o comentário dele, porque faz muito sentido do nosso assunto de hoje, né? Vou colocar. 21, que parece... Opa, um tiquinho a menos aqui. Pronto. Citar uma frase do seu livro 21 lições para o século XXI, que parece contraditória a princípio. Eu queria que você falasse um pouco dela, que é, vou falar em português, quanto maior é a potência da ciência, maior é a impotência da razão. Eu queria entender, quer dizer, o desenvolvimento da ciência faz com que o homem não tenha mais controle sobre a realidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. De que forma isso acontece? I mean, new scientific discoveries and inventions are giving us immense power, but we don't necessarily have the understanding and the responsibility to use this power wisely. So we've seen it before, like with nuclear energy, that the scientists gave humans the power to either create very cheap energy or also to destroy the world with nuclear bombs. And most people, at least at first, did not really understand the technology and therefore lacked the ability to make reasonable decisions. And we are now seeing it again in an even more extreme form. Most people around the world, including most politicians, their understanding of artificial intelligence and biotechnology is very, very limited. Now, these two technologies in particular, artificial intelligence and biotechnology, bioengineering, they are really giving us divine powers of creation. They are really upgrading humans to be gods. And I don't mean this as a metaphor, but literally, we are acquiring abilities which traditionally were thought to be divine abilities. The ability to re-engineer and to create life. But the vast majority of people and politicians, they have a very limited understanding of the technology and its potential. And therefore, the danger is that we will not make wise decisions about how to use these technologies. Raul? Professor Harari. Então, gente, né, botando aí no contexto, a gente está vivendo um super desafio, né? Um desafio no nosso tempo de uma tecnologia que não se sabe como vai ser regulada, das pessoas não trabalhando a consciência, né, em relação a isso, como é que vão ser essas normas e tal. A gente sabe que essas tecnologias estão mudando todo o universo do trabalho, eu trabalho muito com isso, e tem muita coisa mudando, então, jovens perdidos, escolas perdidas, pais perdidos, né, recomendando as coisas antigas que já não servem mais. Então, você tem muito processo muito excesso de informação e muita desinformação. Maria Clara
também fala bastante sobre isso, né, querida? A gente sabe que a pandemia, ela fez, querendo ou não, ela fez todo mundo olhar um pouco mais para dentro, tanto que a gente tem aí dados de pessoas que ficaram deprimidas, de pessoas que se separaram, de pessoas que fizeram mudança de carreira durante a pandemia, e assim por diante. E a gente está vivendo um mundo de extrema polarização, não é só no Brasil, converso com pessoas de fora do Brasil, tem muita essa sensação de polarização, e polarização é um sintoma, é sintomático também da falta de conversa, né? Porque para você conseguir conversar verdadeiramente, se conectar verdadeiramente com as pessoas, você precisa se conectar com você, aceitar que o outro é diferente, conseguir escutar, conseguir ouvir os pontos de vista. Tem muito a ver essa comunicação intrapessoal e as relações com você trabalhar primeiro em você, né? Como se fosse uma sequência, trabalhar em você, trabalhar as relações interpessoais, para poder ir para o mundo, colaborar e coisas assim. Então, a gente está vivendo um momento que está apertando todo mundo em relação a isso, né? E o próprio Yuval Harari fala aquela frase que eu coloquei hoje na chamada, que é: se a gente não começar a se conhecer, os robôs vão conhecer a gente muito melhor do que a gente. E eles vão decidir por nós, a gente não vai mais decidir nada, né? Então, é um pouco trágico falar sobre isso, mas é um fato. Aqui está um pouquinho do que aconteceu na prática aí durante a história da pandemia, então, números, né, mostrando como as pessoas realmente foram trabalhar mais remotamente, o que fez elas ficarem em casa, olhar para as relações, né, tem várias consequências isso também, um monte de gente foi recolocada, aceleraram todos os processos de automação, então, isso mexe no queijo das pessoas e faz as pessoas olharem para dentro, olharem para, poxa, mas o que eu quero da vida? Poxa, eu estava nesse trabalho só pelo dinheiro, de repente, é isso que eu quero? De repente, você é mandado embora, você tem a oportunidade de rever, né? Então, essas coisas de fora estão fazendo esse processo também de provocar um maior autoconhecimento. E a gente tem aí, eu coloquei nas empresas também, né? A gente também tem pessoas aí de empresas aí trabalhando também com ESG, assim como Simone e eu. A gente tem uma cobrança que está vindo muito forte para lidar com as ODSs, que tinham objetivos para 2030 totalmente atrasados, que não estão acontecendo, e aí um jeito de fazer as empresas se comprometerem mais foi criar o ESG. É claro que o ESG tem N lados, N questões, né? Justamente por ser uma coisa empurrada de cima a baixo, muitas empresas fazendo sem propósito, fazendo greenwashing, etc. Mas ele é uma agenda que, querendo ou não, obriga as empresas a olharem para isso. E o lugar que mais está esbarrando, vou falar isso lá na frente, mas o lugar que mais está esbarrando é nas pessoas, porque não é um processo que está sendo conversado, não tem engajamento das pessoas, o que volta de novo para o autoconhecimento. Os jovens não estão querendo mais ficar nas empresas, né? Como tradicionalmente ficavam, não são mais tão obedientes como as gerações anteriores foram. Eles não se satisfazem mais com apenas salário e cargo, eles querem mais do que isso da vida. E os trabalhos estão pedindo cada vez mais soft skills, né? Que são aquelas habilidades mais intangíveis, aquelas habilidades como autogestão, como comunicação interpessoal, como, inclusive, o autoconhecimento, né? E tem várias aí soft skills, eu e Beto fizemos aí uma live só sobre isso, e são muitas coisas, mas o que acontece? Para você desenvolver de verdade uma hard skill, uma coisa técnica, você vai lá na escola e você aprende. Uma soft skill deveria estar na escola também, mas não tem. E você aprende com prática, com experiência, mas experiência conversada, né? Com oportunidades de você aprender, sendo trazidas. Eu trabalho com muitos jovens aí na orientação profissional que eles não sabem, eles nem conseguem reconhecer que eles têm soft skills. E às vezes está lá na infância, tá claro que eles já têm, né? Porque todos nós temos soft skills inatas, outras que a gente vem desenvolvendo, mas eles não conseguem nem reconhecer, porque isso não foi educado, não foi trazido, não foi abordado em lugar nenhum. E os trabalhos estão pedindo isso, estão pedindo uma série, né? Uma coleção gigante, e que só se desenvolve a partir de experiências de autoconhecimento também, muitas delas, né? A comunicação, por exemplo, a gente tem aqui um grupo de CNV e a gente sabe dizer,
Não adianta a gente ler o livro do Marshall de trás para frente, de frente para trás, a gente tem que praticar, não tem outro jeito. Tem que praticar, 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 porque as situações vêm no dia a dia e desafiam a gente, né? A nos comunicar melhor, a trazer isso para o dia a dia, a conseguir se comunicar internamente para elaborar e conseguir trazer de uma forma não violenta para fora, né? Aqui vou passar rapidinho, mas é mostrando a diferença dessas novas gerações, já de caso estudado, né? São totalmente nascidos na era digital, dispensam formalidades, precisam de mais do que remuneração para se sentirem valorizados, né? E além disso, todas as gerações acho que estão questionando, os mais jovenzinhos ainda não sabem muito, não se preocupam muito com isso, mas as gerações têm vindo questionando o propósito, né? E mesmo as pessoas aí, eu tenho trabalhado muito com transição de carreira, porque pessoas de todas as idades estão questionando o propósito. Eu trouxe isso aqui, gente, também só de passagem, mas é para dizer que essas habilidades todas aqui, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança, influência social, inteligência emocional, muito bonito eles colocarem essas necessidades de soft skills na lista mundial e do Brasil de habilidades emergentes, porém nada disso é ensinado na escola, nada disso está na nossa cultura, né? E a gente necessita de autoconhecimento, sim, para várias dessas coisas. Não é simplesmente falar assim, de agora em diante eu vou virar líder. Não, tem um desenvolvimento para ser líder e que passa pelo autoconhecimento. Tanto que quem já participou de treinamento de liderança em empresa sabe que tem que ter muito exercício de autoconhecimento. O líder é o que mais precisa de autoconhecimento sempre, né? Para que ele seja um bom líder, no caso. Tem muitos que não são, nem tanto, né? Bom, e aí, gente, eu trouxe isso também, isso aqui é desse livro maravilhoso aí que a gente estudou um tempo atrás, na pré-comunidade, a comunidade, essa comunidade é a junção de 3 outras comunidades, e a Simone tinha uma, eu tinha outra, enfim, e na comunidade dela a gente estudou o design de culturas regenerativas, do Daniel Christian Wahl, que fala muito, esse símbolo aqui diz muito, né? Ele fala muito que não adianta, esse livro fala muito disso, né? Que a gente vai falar hoje. Não adianta você ir para o mundo, agir no mundo para mudar o mundo, se você não voltar para dentro, olhar para dentro e fizer essa transição também internamente. É como se fosse um movimento, esse movimento do infinito, né? De você ser, ir para dentro e para fora fazer, ser, ir para dentro e para fora fazer. E esse gráfico que está nesse livro, ele fala que é adaptação de um outro local, mas ele é muito interessante, ele mostra esses 3 horizontes, é bem o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo o mundo em crise, que é esse horizonte 1, é um mundo que já não vai existir mais, que está decaindo, então o capitalismo do jeito que é, a economia do jeito que é, os exageros que a gente tem, a política do jeito que é, nada disso, a vida pessoal do jeito que é, provavelmente nada disso vai ser o que a gente vai enxergar do futuro. É só a gente olhar para os jovens e para o que está acontecendo. E a gente está vivendo esse horizonte azul aqui, que é o quê? O mundo em transição turbulenta. Está vindo informação de todo lado e a gente tem que discernir de tudo isso o que fica para esse novo momento, né? Até que um dia, provavelmente na próxima geração, teremos o Horizonte 3, que é uma criação de um mundo viável, mas eu acho que muitas das pessoas que estão aqui porque estão motivadas a como é que a gente faz essa transição para esse mundo viável, né? Transição pessoal, transição das empresas, transição do mundo, transição dos modelos, né? Para esse novo mundo. E isso inclui, a Marta está aí, eu vi a Marta, inclui tudo, né, Marta? Inclui a gente ouvir também as sabedorias que ficaram não ouvidas, como as dos povos originários, onde, por exemplo, a metodologia política, você pegar os anciãos da tribo, aqueles que mais reconhecidamente acumularam sabedoria, e são eles que legislam, né? Não é como acontece aqui na nossa cultura. Então, é muita coisa para ser revista e ver o que fica, o que prevalece. A gente tem nas empresas também esses movimentos aí que forçam para que a gente vá para o autoconhecimento. Então, que movimento é esse? O Reinventando Organizações, acho que muitos aqui conhecem esse livro,
Mas a gente vivia muito aqui, né? Antigamente aqui, todo mundo deve ter trabalhado, deve se identificar com algumas dessas empresas, né? As empresas de poder e comando e controle, hierarquias superfixas, os governos bem hierárquicos, né? E todas essas instituições, tipo escolas públicas, igrejas tradicionais, que têm organizações bem engessadas, bem verticais, né? bem hierárquicas, onde o funcionário não tem palavra, não tem vez, e isso gera o quê? Funcionários ou colaboradores, né? Mas aqui é funcionário mesmo, né? Quando você está nesse nível, é funcionário mesmo. São pessoas que estão ali para obedecer, né? Tem até aqui o símbolo da questão do militarismo mesmo, né? Que a pessoa está lá para obedecer. Só que isso está se expandindo, e tudo é assim. Observa, gente, que isso, desde a natureza até a nossa evolução espiritual, eu até trouxe um desenho assim, tudo é assim, né? Você vai ampliando, expandindo horizontes. E esse modelo do Reinventando Organizações, ele não é diferente, ele vai expandindo horizontes até o que a gente está chamando aqui de empresas TEAL, que são empresas que estão olhando, por exemplo, para decisões distribuídas, que todos os colaboradores influenciam nas decisões da empresa, propósito maior da empresa, então olhar para o bem comum, autogestão, completude, integralidade, propósitos evolutivos e assim por diante. E já existem empresas, às vezes a gente nem acredita que existem, mas já existem empresas aí nesse caminho, pelo menos, né? Assim como no ESG também existem empresas fazendo para valer. Então, isso é muito legal de ver, só que isso tudo aqui, né, autogestão exige muito autoconhecimento. Colaboração exige muito autoconhecimento. Então, essas coisas que fazem parte desse nível mais expandido, vamos dizer assim, de consciência, seja consciência pessoal, de empresa ou do mundo, elas exigem que a gente esteja muito conectado com a gente mesmo para a gente não se perder. E aí, falando aqui um pouquinho de próximos níveis evolutivos, a gente fala das empresas evolutivas, que são essas que a gente estava conversando ali, da formação de comunidades. A gente está vendo um movimento, aí eu e Simone acompanhando o movimento de várias comunidades se formando, e as pessoas percebendo como já que a gente não tem como ter conexões no mundo todo, né? A Maria Clara fala bastante disso também, como as comunidades são importantes para que a gente se mantenha informado, se mantenha fortalecido, se mantenha conectado e conectado com outras pessoas que fazem sentido para a gente, assim por diante. E essas comunidades, elas podem ser em todos os ambientes, gente. Pode ser um lugar que a gente mora, uma comunidade onde a gente mora, pode ser uma empresa que pode se tornar também um ambiente de comunidade, falando dessas empresas mais evoluídas. Pode ser uma comunidade como a nossa, né, que tem certas intenções, vamos nos juntar para nos fortalecer no nosso empreendedorismo e assim por diante. A responsabilidade social também está sendo muito trazida à tona, né? Não é mais só a sua empresa é responsável por tudo que ela provoca ao redor, a economia Donut traz isso, na cadeia, tudo que ela provoca na vida dos colaboradores, né? Então, essa responsabilidade mais ampla, né? No entorno também, as comunidades do entorno, com que ela mexe, tem a ver com olhar a cadeia. Os parâmetros ganha-ganha-ganha, que fala muito no livro do Design de Culturas Regenerativas, né? Então, a gente foi educado no parâmetro ganha-perde, né? Que quando um ganha, o outro perde. E a gente está falando de um parâmetro ganha-ganha, ou seja, duas partes estão ganhando, que estão ali negociando, e de preferência, o mundo está ganhando também, né? Então, duas empresas estão negociando, mas isso tem que ser bom para o mundo também, tem que ter propósito maior nas coisas. E uma visão mais ampliada da sustentabilidade, que também está acontecendo, e que sustentabilidade, né, que a gente tem chamado aqui na comunidade de regeneração, não é só olhar para o lado de fora e para a natureza, é olhar para o lado de dentro também. E isso é uma das coisas que eu vou mostrar para vocês, que eu também fiquei... Uma das novas descobertas aí, que eu também fiquei muito encantada de que está na prática acontecendo. Bom, a gente sabe, a maioria de nós aqui sabe que existem as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17, e que incluem as questões das pessoas, né? Então, inclui a erradicação da pobreza, o fome zero, a boa saúde, o bem-estar, a educação de qualidade, igualdade de gênero. Tem vários parâmetros aqui que não são só
em relação à natureza, que, claro, é muito importante, mas não é o nosso tema de hoje, só que as coisas são intrinsecamente ligadas, né? Então, reduzir a desigualdade, paz, justiça, instituições fortes, enfim, são vários itens aí nas ODS que estão em pauta já faz muito tempo e que agora traduziu-se isso, de certa forma, para o ESG, né? Então, como eu falei no começo, a gente tem essa oportunidade de usar essas coisas chegando nas empresas, usar no bom sentido, né? Nem sempre usar é ruim. Usar o que está chegando nas empresas para conversar nesse nível de que a gente realmente precisa olhar mais para o ser humano e não adianta olhar só para o que ele está comendo, só porque ele está só para as coisas físicas. A gente tem que olhar para as coisas intangíveis também, né? Para a qualidade da educação que está sendo dada, para os direitos humanos de uma forma mais intrínseca, para o desenvolvimento humano e autoconhecimento também. E aí o S do ESG, né, que é a área que tem mais a ver com o que a gente está falando aqui hoje, que é o autoconhecimento, ela engloba todos esses itens aqui, tá? Que falam muito de a gente olhar para as pessoas. E ainda não fala muito num nível intangível, fala de muitas coisas aqui tangíveis, né, de prática de empresa e tal, mas a realidade, quando a gente vai lá e conhece, que é o que a gente já tem conhecido aí, 2 anos para cá, trabalhando junto com a Simbiose, conhecendo alguns clientes, é que as empresas esbarram na questão do engajamento real, né? Tanto o engajamento do líder, como o engajamento dos colaboradores. Então, as empresas não conseguem ir para frente com essa agenda do ESG, porque elas não trabalham essa parte humana de verdade, né? Elas não se comprometem de verdade, né? Que tem que começar dos líderes, não tem jeito, com essa parte humana. Então, falta coerência, e quando falta coerência, o negócio não vai para frente, né? Eu quis trazer aqui, antes de ir para frente, né? Eu quis trazer aqui que a gente também tem muita coisa científica e sendo escrita apoiando essa questão do desenvolvimento humano e do autoconhecimento, né? Então, eu já falei aqui hoje de comunicação não violenta, que está aqui do lado direito, a gente tem o aprendizado autodirigido, né? Que trazer o protagonismo de volta para o ser humano, né? Trazer protagonismo, olhar para as questões internas também, a integralidade. Uma coisa que foi interessante que eu decidi esse tema e ontem, por acaso ou não por acaso, com certeza uma sincronicidade, eu fui num encontro que quem estava liderando esse encontro é o Ricardo Cato, que é quem lidera como é que chama? O Instituto Integral, que fala de Ken Wilber aqui no Brasil, né? E então Ken Wilber é um dos pensadores que fala muito dessa visão da integralidade, que é usado como referência nesses outros livros que eu apresentei ali atrás. A gente tem todos esses estudos de neurociências que estão comprovando muitas coisas que antes pareciam esotéricas, vamos dizer assim, ou pareciam não comprovadas ainda pela ciência, estão sendo, de certa forma, comprovadas pelas neurociências. A gente tem visto muita gente falando de visão sistêmica, tem uma aceitação muito boa da questão das constelações também sendo usadas em empresa, a questão das soft skills, que precisa voltar para o autoconhecimento. A gente tem o Amit Goswami, que eu acho que é quase que um ativista também desse assunto, porque ele era um físico que veio falar de consciência, veio falar de tudo isso também, né? E defende tudo isso. A teoria U, que eu vou falar daqui a pouquinho do Otto Scharmer, o Otto Scharmer também é fantástico, assim, o que ele traz, porque ele é um estudioso acadêmico e ele traz algo que toca nesse intangível do autoconhecimento. E todos esses conhecimentos que estão aqui, de certa forma, tocam, né? O Dragon Dreaming, a biomimética, a holocracia, a sociocracia, a O2. Quem nunca ouviu falar disso, gente, que aqui a gente está com um público bem misto, fica à vontade para entrar em contato, pedir essas referências, tal, e para a gente conversar um pouquinho mais, tá? Não vou ficar me delongando aqui, porque hoje eu quis trazer um pouco mais de detalhe de uma coisa nova que está vindo agora, que está acontecendo, que é o seguinte: baseado nas ODSs, que estão lá, 17 ODSs, e que não estão dando os resultados que deveriam estar, criaram os Inner Development Goals. Então, uma série de cientistas, professores, estudiosos, criaram um movimento
praticamente paralelo às ODS da ONU, chamado Inner Development Goals, que são as habilidades transformacionais para o desenvolvimento sustentável. Vou falar rapidinho, porque é interessante, como é uma coisa que está pouco falada ainda, né? Eu acho que deve ser interessante para todo mundo conhecer. Então, em 2015, a ONU criou as ODS, que tinha essa agenda de tornar o nosso planeta mais sustentável até 2030. Lembrando que quando a gente fala sustentável, muitas pessoas têm a ideia de ser sustentável só em relação à natureza, mas vocês viram lá nas ODS que tem muitas questões de bem-estar das pessoas, né? Porém, o progresso não estava acontecendo rápido o suficiente. A gente não vai atingir as metas a tempo, já não vai, né? Então, esse grupo de pessoas percebeu, né? E oficializou que tem uma necessidade urgente da gente aumentar essas habilidades coletivas de enfrentar e trabalhar efetivamente com esses desafios complexos. Criaram o Inner Development Goals. Coisas novas, gente? Não. Coisas que quem gosta de autoconhecimento já conhece. Eu vou mostrar aqui a lista para vocês. Porém, ajuda quem trabalha com isso e quem gosta disso, porque é um jeito de sistematizar, de organizar e de oficializar que sem isso a gente não consegue as ODS. A gente precisa trabalhar os dois lados, o dentro e o fora, né? Então, são mais de 4.000 cientistas, experts e praticantes que já tem no mundo e que estruturou essas capacidades, qualidades. Eu traduzi hoje, tá? Porque não tem muito material traduzido do Brasil, eu vi que eu deixei um "and" aqui. E habilidades que são necessárias para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem uns caras fera aqui, tá? Então, vocês estão vendo aqui tudo professor de Harvard ou do MIT. Acho que os dois mais conhecidos, assim, os nomes mais conhecidos que eu sempre ouço é o Otto Scharmer, que é o criador da teoria U, e o Peter Senge também, que atua aí há muitos anos na área de recursos humanos e tal. Então, é um movimento científico que, de certa forma, oficialize e dá força para essa questão de levar o desenvolvimento humano para dentro das empresas. E vou mostrar um pouquinho mais para vocês, que foi a escolha que eu acabei fazendo hoje. Por excesso de assuntos, eu quis trazer essa coisa nova que eu achei que ia ser bacana para todo mundo. Então, o que é o Inner Development Goals? É uma organização não governamental, né, paralela à ONU, de desenvolvimento interior. Está tudo mais ou menos traduzido ainda aqui. Na prática, o que é? Eles separaram, categorizaram 5 áreas, tá? Isso tudo está bem em aberto, tá, gente? Pessoas que queiram pesquisar isso aqui, existe grupo de pesquisa sobre isso no Brasil. A gente, inclusive, ontem, nesse encontro, que era do IDG São Paulo, a gente estava conversando que tem coisas que a gente sente falta aqui, né? Mas vamos lá, vamos passar aqui pelas áreas. Então, a primeira área é a área do ser, do relacionamento consigo. Aqui a gente fala de bússola interna, a gente fala de integridade e autenticidade, abertura e mentalidade de aprendiz, ter essa postura, autoconsciência e presença, né? Então, aqui é bem dentro do ser. Aí tem o lado de trabalhar o pensar, as habilidades cognitivas, pensamento crítico, a consciência da complexidade, o olhar de perspectiva, de ver de vários pontos de vista, fazer sentido, que eles falam em inglês, o make sense, né? Ter um sentido, e muitas vezes um sentido coletivo, visão de longo prazo. Aí, dentro do relacionar-se, importar-se com o outro e com o mundo, a apreciação, a conexão, a humildade, a empatia, a compaixão. Dentro do colaborar, as habilidades sociais, comunicação, cocriação, mentalidade inclusiva e competência intercultural, confiança, habilidades de mobilização. E, por fim, tem o lado do agir, de possibilitar as mudanças. Quer dizer, é como se a gente precisasse trabalhar daqui para fora, trabalhar tudo isso. Claro que ninguém trabalha tudo isso ao mesmo tempo, né, gente? A gente está melhor num, está pior no outro, está zero no outro, ativa a habilidade para uma coisa, não ativa para outra. Mas aqui no agir é coragem, criatividade, otimismo e perseverança. E a gente está discutindo que, para a gente lá, que estava ontem, que são tudo pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, tinha várias coisas ainda que faltam. Poxa, cadê o perdão aqui, por exemplo, né? Eu vejo aqui, cadê o trabalho com os medos, com as crenças limitantes e outros trabalhos assim, que acho que são muito relevantes. Mas, de qualquer forma, é um apoio
para que a gente leve isso mais oficialmente, né, para empresas, para ambientes como escolas e assim por diante. Uma coisa importante é que tem um material bem legal, simplesinho, feito por eles, que foi tipo de uma apostilinha de fim de ano, e que ele abre todos esses tópicos, explica os conceitos de cada um desses tópicos, e também dá alguns exercícios práticos, que eram os exercícios para você olhar para o seu ano seguinte, e isso é um PDF, eu posso colocar lá na comunidade, quem não tiver na comunidade, quiser receber, só entrar em contato comigo, com a Simone. Esse slide aqui é do Ricardo Cato, que é do Instituto Integral, né? Então, ele que também fez essa correlação aqui, que eu acho que é super preciosa, que é a questão de que as ODS não estão saindo do lugar porque falta desenvolvimento humano. Assim como a gente pode fazer várias metáforas, né, gente? O ESG não sai do lugar nas empresas porque falta desenvolvimento humano. Coisas não saem do lugar das nossas vidas porque falta desenvolvimento humano e autoconhecimento. Colaborações não saem porque tem também leques ainda, coisas que a gente precisa desenvolver no autoconhecimento e no desenvolvimento humano. Então, é sempre esse fluxo, sabe? Como se fosse uma expansão do fazer e um voltar para dentro e ser. Uma expansão do fazer e o voltar para dentro e ser. Então, a gente mesmo estava discutindo o fluxo. Mas o que o nosso hub vai fazer de fato? Né? Já tem gente falando sobre isso, dando palestras, assim como eu estou. Esse assunto está super novo e eu estou aqui me expondo hoje para comentar isso com vocês, mas é sempre esse movimento. Vamos fazer, vamos para o mundo falar disso e vamos voltar para dentro e praticar, né? E experimentar. E aí é muito legal dizer que tem um toolkit que está também nesse PDF, com várias experiências, várias facilitações, várias coisas que você pode usar e que são estudadas, são cientificamente, vamos dizer assim, embasadas, tá? Que a gente pode aplicar, né? Aplicar para a gente, aplicar nas empresas, enfim, aplicar nas escolas, onde a gente quiser aplicar. Esse aqui é um desses exercícios, então eles pegaram aquela roda da vida, não sei quem que aí conhece do coaching, a roda da vida, que é aquela roda onde a gente avalia como é que a gente está em cada lugar da nossa vida, a gente dá uma olhada geral, estou botando muita atenção aqui, estou botando nada de atenção lá. Da mesma forma, eles fizeram uma com as 5 áreas dos IDGs, né? Que é o ser, o pensar, o relacionar, o colaborar e o agir, para que a gente tenha uma foto de como é que a gente está de 1 a 10 em cada um dos assuntos. E esse exercício aqui, eu vou privilegiar da gente poder trocar e conversar hoje, mas ele está nesse PDF que eu vou mandar para que cada um possa, com tranquilidade, no seu momento, pensar em casa e dar uma olhada nos exercícios e ver se tem vontade de fazer, ok? Deixa eu ver como é que a gente está aqui de tempo. Já falei bastante, né? Eu quero compartilhar com vocês. E aí tem essas coisas que a gente sente ali, que tem coisas que não estão lá naquele quadro, mas ainda assim é um quadro muito legal e que a gente sabe que precisa trabalhar mais coisas, né? Porque quando você abre essa porta do autoconhecimento, são muitas coisas para serem trabalhadas. Não é que a gente precisa voltar para o passado o tempo todo, mas tem muita coisa do passado que trava a gente, inclusive de fazer transição. Não só a transição pessoal, transição do mundo, né? Transição para novas skills. São medos, são crenças limitantes, são coisas que ficaram no passado e que seguram a gente de conseguir fazer autogestão, de conseguir ser mais protagonista, ou ter mais autorresponsabilidade, de enxergar com mais clareza um propósito, de enxergar nossos talentos, nossas habilidades, de melhorar nossa comunicação intra e interpessoal, né? Então, são muitos tópicos e muitos assuntos aí dentro do autoconhecimento que podem ser trabalhados. E eu queria meio que ir fechando aqui, depois eu abrir para a gente conversar e para a gente trocar, lembrar que quando a gente olha, tem a biomimética, que é muito interessante, né? E que quando a gente ouve um pouquinho dos povos originários, eles têm esse conhecimento, né? De tudo que está na natureza se reflete na gente, nós somos um microcosmos, assim como na época lá dos gregos tinha tudo que é em cima e embaixo, né? Essa sabedoria mesmo ancestral de que tudo tem esses ciclos evolutivos, tanto as pessoas como as empresas e os projetos, mas a
e a natureza, né? Mas a gente tende a estar sempre em evolução. Então, se a Terra agora parece estar num momento difícil, a natureza ela é muito autorregenerativa, ela se regenera, né? Nem que seja tirando a gente daqui. Então, tirando a gente do planeta, se for o caso. Mas ela se autorregenera. E todos nós, a gente precisa pensar nisso na nossa vida também, né? Nesse ciclo evolutivo, né? Todos nós, eu assim, que exploro muito isso em mim desde novinha e exploro frequentemente aí com as minhas ferramentas, eu sei que não tem fim esse caminho. Sempre tem mais alguma coisa, sempre tem mais um ponto de vista, sempre tem mais uma camada para limpar. Então, a gente também fala, ah, chega, já fiz autoconhecimento suficiente, não é verdade. Porque a gente está tendo update todos os dias, ainda mais com um momento de transição como esse, né, em que a gente tem uma mudança enorme acontecendo. Não tem como a gente estar satisfeito com o autoconhecimento e parar por aí. É um processo ongoing, né, de vida inteira. Bom, gente, aqui é o momento de contar o que eu faço com tudo isso. O que eu faço com tudo isso? Eu tenho tentado, né, levar isso para empresas, quero muito levar mais para empresas, então tem várias coisas que a gente desenha como forma de levar isso para empresas, para ficar mais palatável nas empresas. Então, o Ikigai, que é um jeito fácil de comunicar tanto com a empresa como com escolas, né, de você falar de propósito, de você levantar talentos, e eu acho que não adianta a gente levantar talentos, descobrir o propósito sem alinhar a vida com isso, que alinhar a vida é dar esse update, né? E aí eu costumo fazer também mapeamento de talentos, criação de times multifuncionais, está cada vez mais real, né? Ninguém mais quer um time que faz só isso, não é mais a época da Revolução Industrial que a pessoa fazia só uma coisa. O próprio ESG traz essa necessidade, e muita empresa barra e não consegue nem começar a implementar o ESG, porque não consegue formar um time multifuncional, mexe na cultura, que está logo ali embaixo, né? O engajamento dos colaboradores também é outro ponto crítico. Então, um caminho que a gente está tentando trabalhar com tudo isso é entrar pelo ESG, porque ele realmente dá oportunidade, porque cria time multifuncional, precisa engajar colaborador, precisa mudar a cultura, tem o S do ESG que traz muito disso, que você pode fazer uma evolução contínua. Então, tem aquele feijão com arroz do começo, que você tem que olhar as remunerações, você tem que olhar uma série de coisas de RH, vamos dizer assim, mas tem as evoluções, né? Como é que você faz os funcionários realmente ficarem mais felizes, realmente estarem alinhados com o propósito da empresa, realmente se tocarem com as causas que estão sendo empreendidas pela empresa. E isso só é possível com conversa, com trabalhos de autoconhecimento e desenvolvimento dentro da empresa, com líderes muito bem trabalhados, né? Então, eu acho que esse trabalho é muito precioso aí. A Ana, que quase não ia vir hoje e que está trabalhando, depois você me fala o que você acha, Ana, mas eu acho muito, muito importante a gente trazer assim, para as empresas esse ponto de vista. Eu trouxe isso uma vez numa fala de engajamento para o pessoal de ESG, e muita gente gostou bastante e se tocou muito, porque a maior dificuldade deles, é o maior ponto fraco, as pessoas desengajadas, que não têm autoconhecimento, que não veem propósito, não veem sentido no que estão fazendo. Então, vou desenvolver soft skill para quê nessa empresa, né? Sabe, elas não têm motivação, gente. Sem motivação, nada vai para frente. Motivação é como se fosse um recurso interno que é propulsor de tudo que a gente consegue desenvolver depois, né? E aí vem as outras coisas aí, que também tá no cardápio para oferecer para as empresas. E para as pessoas, eu também, como a Simone falou no começo, né? Simone sabe, que eu fico batendo nessa tecla, eu sou ativista do autoconhecimento. Eu procuro trabalhar tudo assim realmente coerente com isso, porque é o que eu realmente acredito, é o que realmente fez diferença na minha vida, e é o que eu realmente acredito que dentro do meu ponto de vista, muitas pessoas precisam, as empresas precisam, a gente precisa, né, continuamente, para que faça mudanças reais fora. E aí eu faço isso através dos cursos Avatar, que acho que todo mundo aqui já me ouviu falar deles, a Cris, que é da comunidade, é minha parceira de Avatar, aí, que é um curso potente de ferramentas de autodesenvolvimento, mas eu tenho trabalhado muito com orientação profissional para novos tempos também, né? Tanto com adolescentes como com adultos, mais às vezes com adultos do que com adolescentes,
porque tem muita gente, assim, realmente tocada, querendo mudar, ou precisando mudar porque as empresas mandaram embora, fizeram trocas e tal, então tem um público muito grande agora para a questão de orientação profissional. E eu não faço orientação profissional, né, gente? Primeira coisa que eu falo na orientação profissional é, gente, a gente vai começar pelo autoconhecimento. E seja lá um adolescente que nunca olhou para nada, ele começa pelo autodesenvolvimento, pelo autoconhecimento, não tem jeito. Faça exercícios de autoconhecimento, porque eu não acredito que dá para fazer sem isso, né? Então, quando é um empreendedor também que quer realizar seus projetos, eu também entro no autoconhecimento, porque você tem que reconhecer todos os seus talentos, todos os seus potenciais, os seus recursos internos para realmente colocar uma coisa no mundo com autoconfiança. E eu faço orientação profissional através do Mapa Natal, tá? Que é uma ferramenta que eu comecei como hobby, mas eu me encantei, é um conhecimento ancestral, antigo também, desta época aí da Grécia, em que astrologia era uma ciência, hoje, né, tem muita gente que não olha assim, mas para mim é muito coerente, eu já experimentei muito e acho muito coerente com o nosso plano de alma. E aqui está o Conversas Significativas, que é essa parte de empresas, junto com a plataforma Caleidoscópio, a gente tem o Hub, que entrega coisas para empresas, e o meu lado é esse mesmo do desenvolvimento humano, e tem esse outro projetinho aqui, que é o Receitas para Ser Feliz, que traz vários assuntos, mas também traz os assuntos de cuidar de si e do outro. Falei muito, né, gente? Mas agora eu queria ouvir vocês, né? A gente pode, com certeza, combinar um próximo encontro mais voltado para prática, para exercícios, que vai ser um prazer, mas não dava para eu trazer tudo isso hoje. Eu tive que escolher ou isso ou aquilo. Mas como eu achei que essa questão dos IDGs, principalmente, era bem relevante aí, tanto para apoiar a gente que acredita no autoconhecimento a levar, né, para as empresas, a conectar com o ESG, eu quis priorizar isso, e estava muito vivo para mim. Mas estou super aberta a pedidos, expectativas não atendidas, e assim por diante. Uma dessas qualidades de futuro é a gente não ter medo de errar, ser vulnerável, são algumas das qualidades que não estão lá naquela lista, mas que são super importantes também, né, gente? A gente se arriscar a falar de algo que é novo e ouvir o feedback, né? E a nossa comunidade aqui, ela não deixa de ser também um ambiente de teste, né? Da gente trazer essas questões novas para poder compartilhar. Quem quiser falar, gente, basta levantar a mãozinha, como a Maria Clara acabou de fazer, e aí abrir o microfone para poder dialogar, né? A gente sempre deixa essas últimas meia horas do encontro para ser esse lugar de conversa mesmo e de construção do conhecimento, né? Protagonismo de todo mundo. Contigo, Maria Clara, a palavra. Claro. Não sei lidar com silêncio. Quebrar gelo aqui, ajudar. Eu não tinha conhecido ainda o material, essa imagem do IDG, achei muito legal. Gostei de ver que eu já tenho elementos em todas elas, isso já me deixou bem feliz. Mas eu queria trazer algumas reflexões aqui. Até hoje postei no nosso grupo da comunidade uma fala que eu tenho falado muito para muita gente, que é colaboração demanda desapego. E ela tem milhares de camadas, se a gente parar para olhar, não é uma frase simples dessa. E a pergunta, assim, também é se eu tenho que desapegar, o que fica? Eu vou explorar só um pouco no desapego, porque foi muito um lugar de dores minhas, e que veio de muito autoconhecimento, a partir de experiência, a partir de reflexões. Porque eu gosto muito de trânsito em comunidade, trabalhar em colaboração, processos colaborativos. Quem não me conhece não sabe disso, mas quem me conhece sabe. Que a gente chega nesse lugar do que eu entrego de valor, então, para eu poder compor um conjunto que colabora.
E eu tive que chegar muito na minha essência, por isso que o que fica, né? Naquilo que é a minha essência, o que eu mais me dá valor para poder abrir mão para outras pessoas poderem compor o conjunto. Então, demanda desapego. Eu tenho que desapegar. Eu preciso me apegar àquilo que é a minha essência. Eu tenho que desapegar daquilo que eu acredito que outras pessoas podem contribuir até melhor que eu, igualmente, ou até não, eu até posso contribuir melhor, mas que aquilo não faz sentido para mim. E aí a gente se conecta na palavra sentido. Até estava falando com a Larissa hoje, por isso que a Larissa também está aqui, sobre a questão do sentido. E acho que aí, Deise, talvez seja uma pergunta que você possa trazer para o grupo, porque tem todo esse movimento, todo esse contexto, todas essas questões, mas tem muito uma dor que a gente chama de propositite, das pessoas quererem buscar o propósito e que às vezes não está pronto, que tem essas camadas, e eu super acredito que você tem várias ferramentas e aberturas com tudo isso para trabalhar, inclusive já lidei com você com crenças e você foi pouco. E foi, com a palavra, está sendo gravamento, foi foda, foi rápido, eficiente, acolhedor e tudo mais, e era uma crença que estava me segurando pra caramba, me ajudou a ressignificar, então foi bárbaro. Mas eu acho que chega a esse lugar de que as pessoas, a gente fica falando muito, e fala-se muito na organização agora que a gente precisa ter sentido, que a gente precisa buscar propósito, que não sei o quê. Eu falei uma vez dentro de um trabalho voluntário que eu faço, falei para o pessoal da administração, falei, vamos parar de falar de propósito, porque, cara, eu tenho uma mentorada que tá com dor, ela tá sofrendo, porque ela não consegue chegar no propósito dela. E ela não consegue avançar. E, de repente, não preciso falar de propósito para ela avançar, entendeu? Então, acho que chega nesse lugar. Então, o primeiro ponto, eu acho que seria legal você trazer um pouco de contexto de... Eu estou nesse momento de sofrimento. Para onde eu vou? Como é que eu começo? Como é que eu transito? Como é que eu faço esse processo de autoconhecimento? Quais escolhas que eu posso ter para poder seguir nesse caminho? Eu acho que é reflexivo. Eu, Maria Clara, acho que passa por experiências. Eu acho uma série de coisas, mas essa foi a minha jornada, né? E, para fechar aqui a minha fala, eu gosto muito de um teórico que chama Richard Barrett. Ele fala sobre, junto com todos esses, ele fala sobre a evolução da consciência. Só que ele, para mim, teve uma das melhores falas, quando ele fala de organizações orientadas a propósito. E aí ele fala o seguinte, toda organização é limitada, na sua consciência, ao nível de consciência do seu líder principal. Isso, por mim, já é só um baita... A gente só evolui de consciência com experiências, isso aí vai falar aí a Silvana Barra, que está de mão levantada, é craque em falar desse assunto, que o Wilber vai dizer que a gente precisa de experiências para poder evoluir, né, Silvana Barra? Então, a gente precisa vivenciar até que momentos da consciência de cima para poder transitar para outro nível. Esse é um baita trabalho de autoconhecimento e é importantíssimo que as lideranças desenvolvam isso. Então, se você é uma liderança, saiba que você pode estar segurando a sua organização na sua evolução, porque a sua consciência pode estar em outro patamar. Também não adianta nada falar isso, porque isso a pessoa não vai se reconhecer, ela tem que vivenciar. Mas é um convite para passar por experiências e permitir abertura para que as experiências aconteçam, para que essas transformações possam, de fato, acontecer. Falei pra caramba, quebrei o gelo, fui. Obrigada. Pode falar, Sil. Deixa todo mundo falar, depois qualquer coisa eu comento alguma coisa. Eu ia falar algumas coisas, mas Maria Clara, ela é taca. Então, eu vou mudar um pouco, começar a minha fala com a questão da dor. Eu senti essa dor, Maria Clara. Mas eu vou trazer assim, ó, o tempo vai revelar quem sou. Sou filho do mistério e do silêncio. E a própria música já traz lá. Não sei como é que falou a música, mas ela fala em dor. Não sei se é reconhecer a dor, sabe? Que eu não escrevi aqui, porque eu só botei essas duas coisas. Mas eu só vou fazer assim, eu vou pontuar só uma coisa que eu vi,
que eu tenho comigo, que eu até anotei aqui. No final da última listazinha, você fala bem-estar, qualidade de vida e felicidade. Eu trago isso comigo também, mas eu trago qualidade de vida, bem-estar e saúde emocional. Né? Então, dentro dessa visão, o que eu senti assim, quando começou a falar disso, eu senti uma dor também, sabe? A dor do humano. É exigido muito, a gente está num momento de transição, e é exigido muito da gente. No caso, né, quando você me traz muito essa questão dos líderes, né, formar líderes que não têm a essência desse, porque tem pessoas hoje que já têm essas essências, já têm essas qualidades natas. E tem outras que precisam ser resgatadas, regeneradas, porque nós somos humanos. Só que nós fomos afastados disso. E aí que é agora que a empresa transforma essas pessoas, trazendo ferramentas. E está ótimo isso. Mas é preciso dar um tempo, como Maria Clara. É a dor, reconhecer a dor, sem falar nela. Mas reconhecer que existe, está entendendo? Então, quando fala, meu coração aperta e ao mesmo tempo digo, uau, eu tenho liberdade de estar aqui agora, de sentir isso tudo, mas não ser uma líder sem ser líder. Está entendendo? Sem estar num posto de uma empresa que exige algumas coisas de mim, que eu sei, mas existe a dor de todo o contexto. Né? Então, quando eu acho que a comunidade traz essa proposta que eu vou trazer aqui, da regeneração, tá entendendo? E da oportunidade da gente entrar aqui, né? Como eu botei aqui, eu acho que é uma escuta passiva, ativa, dialógica e reflexiva. E como Maria Clara fala, tentar encontrar, sem trazer à tona, a dor de cada um de nós, tá entendendo? Nos reconhecermos humanos, nos reconhecermos que o ser humano é um ser social, que a gente está se afastando disso tudo. Você pega uma criança hoje, ela é colocada numa creche, ela vai de manhã e volta 4, 5 horas da tarde. Qual é o desenvolvimento que ela teve nesse processo de colaboração? Está entendendo? Essas coisas estão me tocando, sabe? Então, é isso. Eu acho que essas habilidades, né, que você colocou, que você trouxe, tá entendendo? E esses ciclos evolutivos, eu acho assim, muito, 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 muito legal. Eu anotei um monte de coisa aqui. Assim, no sentido de que o que você está trazendo tipo assim, eu não sei se eu posso dizer um pouco de utopia também, sabe? Porque é muito profundo. A gente está num momento de transição que a gente tem que reconhecer aquelas 3 linhas que você colocou ali. Eu não sei muito inglês, tudo tem que ficar traduzindo para mim. E a gente se reconhecer, ter paciência com a gente, reconhecer esse momento de transição. E que bom, Deise, que você está aí com a Alberta e com Simone, para proporcionar que as pessoas consigam ir num momento assim, que eu sei que a comunidade é de acolher e levar. E eu sei também que vocês percebem a dor desses. Gente, eu vou parar aqui. Agraciada, muito feliz de estar aqui com vocês, Maria. Bem, eu vou Oi, começar. era dizer para Maria Clara um beijo no coração, e eu sou tiete aqui de você e de Deise. Bem, gente, eu queria trazer um tópico também, e até algumas camadas de experiência, por exemplo, né, para somar cor nessa dor, né, digamos assim. Eu também ia fazer alguns outros comentários, mas acabou que a Maria Clara trouxe o tom da conversa aí, e eu queria somar nesse tom dessa conversa. Falando em processo de autodesenvolvimento, eu tive um problema muito sério de coluna, para quem não sabe. Né? Fiquei 5 anos praticamente
sofrendo para andar. E nesse processo de dor, né, de construção dos caminhos para essa dor, que eu acho que também vem muito a superação pelos processos de autoconhecimento, né, inclusive do porquê que está doendo, das somatizações, tal, que é um outro ramo, né, acho que do autodesenvolvimento. Eu fui vendo primeiro a importância da transdisciplinaridade, sabe? E aí eu fui vendo isso vivenciando na prática. Eu ia para fisioterapia, tinha uma experiência, ia para outro campo, tinha os mesmos exercícios praticamente. Aí tinha outro campo, no final eu via que era um monte de gente estudando de uma forma como se fosse numa caixinha, mas chegava basicamente no mesmo padrão de movimento, no mesmo exercício que era necessário ser feito. E aí isso foi uma coisa que me pegou muito, né? E que eu fiquei pensando muito nisso, na importância da própria questão disso, da transdisciplinaridade, da diversidade, né? E que, de certa forma, é esse plural, né, que traz, de certa forma, algumas camadas, inclusive, para a gente ir se retroalimentando entre singularidade e pluralidade, né? E aí eu vejo que esse plural, pelo menos na minha experiência, eu vejo que é muito fundamental o apoio da rede. E aí é que eu não estou falando, né? Estou falando de rede social num sentido muito mais amplo do que essa rede supérflua que a gente é colocado hoje em dia no formato digital, né? Que, apesar que o digital também permite essa profundidade, como é nossos encontros aqui, acho que sempre são muito profundos, no sentido, inclusive, de serem processuais e serem processo. É muito significativo para mim enquanto formação, mas eu vejo da importância dessa rede, inclusive, para poder conseguir ser essa rede de acolhimento também, que o pessoal da assistência social e da psicologia acaba trazendo muito, né? Porque, de certa forma, você enfrentar o autodesenvolvimento, não sei se a palavra melhor seria enfrentar, pode puxar a orelha, Deise, mas assim, você se conectar com o autodesenvolvimento não deixa de ser também se permitir colocar numa zona de vulnerabilidade, sabe? E quando a gente está em vulnerabilidade social, como que a gente faz, né, nesse plural? É uma rede de proteção. Então, eu acho que, de certa forma, essas comunidades de confiança são muito importantes para acolher, inclusive, os processos de desenvolvimento e que muitas vezes são dolorosos, sabe? E que às vezes são difíceis mesmo, porque tira da zona de conforto, às vezes vem de uma forma, às vezes a vida, né, nos dá o dom de tipo conduzir o nosso fluxo e nos dar um susto assim de uma hora para outra e tirar todos os pilares que estavam ali sustentando, né? Então acho que e somado a isso eu queria trazer dois, né, digamos assim, dois aspectos. Um, eu até coloquei hoje na comunidade, que foi o texto lá do Ravi, e eu achei muito legal que ele trouxe a questão de práticas sociais reflexíveis, né? Eu estudei durante uns 3 anos 2 autores muito legais, que chamam Tim Ingold e Jim Libby. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o tanto que a gente vai aprendendo com as práticas sociais, mesmo quando a gente não percebe o tanto que essas práticas sociais nos ensinam, né? Então, acho que isso é uma outra potência, inclusive da gente estar aqui em comunidade, inclusive que faz o autodesenvolvimento ser um dos pilares, né, dessa comunidade, porque ele está o tempo todo relacionando e fazendo também a gente fazer aquele infinito ali que a Deise trouxe de ser e estar, e ser, estar, e ser, estar, e ser e fazer, sabe? Então, e aí eu vejo que eu concordo com você, só para encerrar, eu concordo com você, Maria Clara, que essa questão da propositite e tal, o problema é quando a gente começa a trazer uma coisa como doenças, sabe? Então, acho que assim, o propósito é interessante, mas é importante a gente entender que a gente não é algo chapado, né? São níveis, e nesses níveis tem o caos. Então, a gente ter comunidade para acolher esses caos, eu acho que são super importantes, e acho que é por isso que o caleidoscópio é tão lindo enquanto imagem da nossa comunidade, porque enquanto você está formando outra mandala, tem todo aquele caos ali da transição que você não sabe muito bem o que é, sabe?
E, Débora, passo para você que está com a mão levantada. Ai, tantas coisas já, né, passam por aqui. Acho que, né, muitas coisas já foram ditas mesmo, que eu me sinto representada, mas eu também sinto que é difícil a gente pensar enquanto ação, assim, sabe? Eu acho que esse mundo tecnológico e do excesso de informação tem colocado essa dor muito nessa individuação, né, das pessoas e dessa sobrecarga, e que realmente acho que precisa trazer acho que essa apresentação ajuda a gente também a trazer essa leitura do social, assim, né? É muito difícil a gente lidar com essa questão, você tem que, né, dar conta, mas isso não é ensinado, isso não é aprendido, então eu achei muito provocativo nessa sua afetação, Deise, que acho que traduz um pouco do que a gente está dizendo aqui enquanto dor, porque como é que a gente vai desenvolver essas habilidades, sendo que a gente não é ensinado a colaborar, a gente não é ensinado, né, a gente é ensinado muito mais a competir, sendo que a gente vê com essa questão da tecnologia uma descartabilidade da mão de obra humana, né, em que a gente é realmente colocado, né, como pode ter mortes porque a gente vai precisar de ter um número menor de pessoas para poder esses conhecimentos, essas informações, né, não chega da mesma forma para a maioria das pessoas, nem das classes sociais, então acho que tem atravessamentos aí no campo social, né, de gênero, de raça, de classe, e que são questões que muitas vezes dificultam a gente pensar numa transformação com ética dentro desse sistema, muitas vezes, né, necrofascista, né, então acho que tem uma questão que eu acho que é difícil da gente pensar e que eu acho que vocês trazem enquanto prática e quanto vivência, que é uma construção, né? Vocês estão pensando e vocês estão fazendo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é legal enquanto troca, enquanto vivência, enquanto espaços de diálogo que estão sendo produzidos. Então, né, acho que lidar com as mudanças, lidar com o desapego, lidar com construções de novas comunidades, requer nos propor a experimentar, nos propor a expor, né, o tanto que a gente muitas vezes está, né, absorvendo, mas a gente não tem muitas vezes esse tempo para poder sentir, esse tempo para poder expressar, esse tempo para poder elaborar. Eu acho que a gente vai vendo muitas vezes, até quando você começa nesse, né, o ser humano que tem, né, nessa charada para a gente, né, eu fico pensando como a gente realmente também não respeita os nossos próprios ciclos, né, quando a gente não está respeitando mais a infância, quando a gente não está respeitando mais os processos, né, de lidar com o amadurecimento também das coisas. Então, eu acho que lidar com as vulnerabilidades também, quando elas se traz, é também entender que a gente está sempre em constante formação, em constante aprendizado, e isso traz um conforto maior quando a gente não tem que ter todas as habilidades e todas as questões, né, prontas e organizadas para conseguir se colocar. Então, isso requer uma experimentação que eu sinto que a gente tem andado na contramão com a questão das tecnologias. A sensação que eu tenho que quando você traz essa discussão, né, a nível, né, de evoluímos muito, mas, né, construímos a bomba atômica, né? Como que uso temos feito do conhecimento que temos tido, né? Acho que passa muito em construir, né, uma experiência que seja no menor isolamento, com melhor, né, possibilidade de experimentar, de lidar, e assim, não é assim que chega. Eu acho que hoje a gente faz uma reforma e chega para o professor, né, você tem que aplicar isso. Acho que a gente está vendo essas crises em vários espaços, e, né, as famílias que também não, né, não dão conta mais de lidar também com essas tecnologias, os vícios, né, novos também nesse sentido, a nível das dependências e do tanto que a gente está o tempo todo conectado, o tempo todo, né, acho que esses gráficos que você trouxe, acho que com a intensificação pandêmica, trazem uma clareza muito grande, né, que acho que essa dor também é vista no consultório, enquanto psicóloga eu posso trazer isso, um aumento muito grande de depressão, de ansiedade. Acho que quando a gente está procurando outras formas de fazer, porque realmente a gente não tem conseguido sentir, né, que a gente está conseguindo caminhar muito sozinho, né, e eu sinto que essa descartabilidade humana ainda é muito grande em relação a essa, né, dificuldade de desenvolvimento desses espaços que possam ser gerado confiança, porque para se gerar confiança eu preciso ter né, condição de dizer da minha vulnerabilidade.
E se eu não tenho esse espaço de confiança para dizer da minha vulnerabilidade, a gente vai viver na sociedade da aparência, do espetáculo, né, das respostas prontas e não das construções que são também coletivas e que envolvem, acho que esses tópicos que a Si traz, né, da diversidade, da transdisciplinaridade, da pluralidade, né? Então a gente está andando junto no meio disso tudo, no momento que a gente está vendo onde a gente está, né, continuando matando, com muitas violências, com muitas formas de opressões que eu acho que estão também muito silenciadas nessa questão também, muitas vezes, né, preciso me sustentar, né, as formas de trabalho que a gente tem visto hoje, né, eu vejo pessoas que, né, hoje com um salário mínimo, às vezes o tempo para deslocar para um transporte, para poder chegar, usar máscara, tem pessoas que eu atendo dentro da área da saúde, né, como eu sou psicóloga, que até hoje, né, estão trabalhando com essa sensação, traz uma sensação de mudismo também, que essas, né, por mais que a gente está falando aqui de cuidados, mas a gente está uma sociedade que está mais tocando menos, abraçando menos, né, tem uma questão muito dentro das virtualidades, mas eu acho que essa conexão com a terra, essa conexão com as experiências que nos fazem sentir mais integrados, acho que a gente também tem distanciado, né? Então acho que realmente é muito amplo, diz de muita coisa, né? Todas essas quando você traz essas reflexões a nível global, pensando o individual, né? São espectros mesmos, mas que eu sinto isso, assim, que a gente precisa de criar mais espaços de diálogo, de construção, e nesse sentido, muita gratidão de poder ser convidada para estar experimentando isso aqui com vocês nessa troca. Mas me senti muito afetada por todas essas provocações que acho que diz muito a ver as dificuldades, né? Por exemplo, eu não consigo imaginar, enquanto psicóloga, só um atendimento no individual. Eu preciso que essa pessoa também consiga lidar com as suas comunidades, e não é só numa visão sistêmica do indivíduo. Da gente se conseguir se ver mais em sociedade, né? Eu vejo hoje as crianças com muita dificuldade de se expressar, de se colocar, né, dentro dessa, né, digitalização excessiva, né? Tudo pensa por ela de uma certa forma, né? Ela está também absorvendo muitas informações que já estão vindo muito prontas e muito já é assim, né? Às vezes assim, acho que está faltando espaços mais talvez lúdicos também para a gente, sabe? Eu sinto que a gente também está sendo muito bombardeado de muita violência, né? E isso tem dificultado essa construção de confiança nas relações e na humanidade, né? Enfim, é um pouco angustiante, acho, quando a gente vai falando da dor, mas acho que também, né, finalizando, a gente precisa lidar também com os nossos silêncios no sentido de respeitar os nossos processos de maturação e de compreensão, e eu sinto que isso é um desafio também, né, além do desapego colocado. É isso, obrigada, gente. Eu agradeço, gente, todos esses retornos, até porque a ideia era essa mesmo, era trazer provocação para a gente conversar, não era trazer exercícios hoje. A Maria Clara até falou dos caminhos, mas o caminho de aprendizagem é a vida, né, gente? Só que a gente tem que estar ligado que a gente está fazendo isso, né? A gente tem que saber que a gente está fazendo um caminho de autodesenvolvimento ao longo da vida, ou de autoconhecimento ao longo da vida. Senão a gente perde todas as lições, perde tudo que tem de preço, todos os ouros que... É que nem um joguinho, todos os ouros que tem no caminho, a gente vai deixando no caminho, esquece, põe uma pedra em cima e vai para o próximo. Então, esse é o desafio, o caminho é muito individual, né? Eu posso aqui falar de N ferramentas que funcionam para mim, mas para cada um vai ser um percurso diferente. Então, é claro que eu tenho as minhas preferidas, o Beto tem as dele, a Simone tem as dela, então, todas elas são válidas, né? É o que funciona para você, né? A Débora também. Então, eu acho que é esse espaço da gente poder conversar disso, e não tem tempo, né, da gente ignorar tudo que está acontecendo e parar tudo e trabalhar na gente. Então, é esse dentro e fora o tempo todo, né? E eu, de certa forma, hoje acho que essa apresentação expressou um pouco da minha angústia aí, que eu até comentei com a Ana um pouquinho antes de entrar, que é essa angústia de a gente está enxergando, né? Acho que quem passou mais já processo de autodesenvolvimento está enxergando o quanto está sendo necessário e quanta gente ainda não percebe como talvez esse passo atrás é o que precisa para dar os passos para frente, né? Eu acho que é um pouquinho, acho que eu quis compartilhar isso,
de certa forma, hoje, trazer elementos aí. Oi, Átila, pode falar. Acolhemos sua dor também dessa angústia. Também estou aqui com dor. Oi, gente, tudo bom? Eu só ia colocar também uma reflexão assim, daí de algumas coisas que eu leio também a respeito sobre isso, e eu só vou puxar porque você falou mesmo dessa parte de que estamos aprendendo e desse indivíduo e tal, que é o tema de bioética, que eu além desse de biomimetismo, tem um vídeo, eu posso compartilhar depois, que acho que é do Cortella falando sobre isso, né, a respeito de ética e moral, né? E ele fala também de bioética, onde ele puxa, né, um pouco esse assunto, onde a bioética ela sempre foi muito estudada somente e com ênfase na medicina. E agora ela está entrando realmente, por todas essas questões que foi falada, ela está entrando em cada área. E as éticas, elas são tão múltiplas que só vão conseguir chegar numa ética boa para todos, assim, digamos, uma bioética, e ela, por ser bio, ela também é orgânica, né? Então, traz todo esse conceito, mas a gente só vai conseguir quando todo mundo se unir para cada um, na sua área, falar sobre isso, e não como antigamente, né, um governo que fala, né, o que é ético para todo mundo, ou algo do tipo. Então, era só para complementar mesmo esse assunto, que a partir de pequenos movimentos, realmente, e movimentos entre profissionais da mesma área, entre transdisciplinares, né, então, que se criaria essa nova base de ética, e conversava com esse assunto, bioética e biomimetismo e tal, todas, é isso, que eu só ia complementar mesmo em relação a isso, que eu achei bem interessante ir atrás da fundo desse tema também, bioética. É por isso que a gente precisa muito de comunidade, porque são tantos temas para a gente saber que a gente precisa conversar, daí um sabe um, o outro sabe o outro sabe o outro, a gente vai somando, né? É impossível a gente saber tudo. Aninha, e olha que esse encontro de hoje foi tipo... vocês foram meus... Não sei falar se seria psicólogo, mas exatamente a situação que está acontecendo aqui. O pessoal, a Deise, Simone, a Maria falando, nossa, me orientou bastante no momento que eu estou passando agora. Muito, nossa, demais. Que bom, Amy. Estamos disponíveis, Amy, não só nesse momento, tá? Pode acionar a Deise. Né? A Deise, eu falo que ela é a rainha do acolhimento nesses momentos complexos. Aninha, você já vai falar, mas eu vou pedir para todo mundo, quem puder abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto, porque como são 9h30, daqui a pouco o pessoal começa a querer sair, aí a gente perde a nossa foto. Quem puder abrir. Obrigada, Larissa, Ana. Tá. Vamos lá. Tira uma aí também, Átila, para garantir. Acho que deu, né? Então tá joia, gente. Fala, Ana, querida, venha. Eu queria comentar que o que me surpreendeu como trouxe essa angústia, né? Essa dor, como trouxe a dor, a angústia das pessoas quando a gente fala de autoconhecimento. Né? Porque todo mundo comentou de uma dor, todo mundo comentou que estava angustiada, que ficou angustiado. E é interessante, porque a gente está falando, é desafiador, né? Porque o autoconhecimento é desafiador, porque dói se autoconhecer, nem tudo são flores, né, que a gente encontra, e daqui a pouco vem daí essa relação, mas o que eu proponho, até para, né, não terminar com essa
essa dúvida, com essa confusão dentro da cabeça, o que eu proponho é que veja isso como um desafio, né? Que o interessante é a gente amanhã ser um pouquinho melhor, fazer um pouquinho diferente, ou se conhecer um pouquinho mais do que eu me conheço hoje. Porque assim a gente vai evoluindo devagar ao nosso tempo, conforme a gente pode, né? Porque vem essa necessidade e a transformação traz isso, essa urgência. Mas quando a gente olha ali os IDGs, eles são tudo valores básicos do ser humano. Então, na verdade, eles estão trazendo o ser humano de volta para o que realmente importa, né? E isso tira nós dessa confusão, dessa angústia que a transformação traz. Então, achei importante trazer para dar uma luz aí, né? De como é que a gente pode também lidar com essas angústias que aparecem quando a gente se vê nesse mundo tão rápido, tão exponencial que anda acontecendo e a gente é só um ser humano, né? É muito bom, Ana. E é verdade, acho que muita gente evita mesmo o autoconhecimento protela por conta de saber que vai mexer em alguma dor e que de repente está mesmo há muito tempo ali escondidinha, não quero mexer, né? Mas a questão é que a vida vai trazendo ela de volta, né? Muda os personagens, muda a situação, mas volta. Muda os personagens, muda a situação, mas volta. Então, na verdade, se a gente fosse pensar assim, poxa, quanto antes eu lidar com isso, antes a minha vida vai ficar liberta, né? É aquela coisa, melhor tomar o remedinho logo e vamos em frente. É um pouquinho isso, né? Experimentando, porque vai acontecendo, né? Uhum. E às vezes é isso aí, não é nem a transformação do mundo que faz isso para a gente, é o bater a cabeça na parede por diversas vezes que a gente acorda, e daí estão aí as ferramentas para nos ajudar a descobrir o que nós temos que fazer diferente. Né? E aí é isso, né? Pode ser mais leve, dar para procurar apoio, né? Tantos diversos trabalhos maravilhosos que tem aí de autoconhecimento que a gente consegue procurar apoio e consegue passar mais leve. Então tá bom, gente. Olha só, estamos bem no nosso tempo. Que legal. Se alguém mais quiser falar mais alguma coisinha, senão acho que quem mais quer trazer algo, senão acho que a gente pode falar uma palavra e se despedir. Uma palavra a cada um. Eu saio feliz de ter ousado trazer esse assunto para cá, de ter ousado trazer essa... Eu sonhei com esse assunto ontem à noite, daí a Simone perguntou, o que vai ser no autodesenvolvimento? Eu falei, vai ser isso, eu quero falar disso. Aí, sincronicamente, teve encontro de IDG à noite e foi construindo no meio do caminho o que a gente ia conversar hoje. Né? Eu realmente acredito que a gente está vivendo um momento bom, tanto internamente para mexer com todos nós, seres humanos, para a gente e para esse próximo passo evolutivo, como para mexer com o mundo mesmo. Né? Eu sou sempre uma otimista, acredito que é para melhor, acredito que por mais que seja confuso, dá medo, dá dor agora, mas vai ser para melhor. Então eu saio feliz de ter usado a coragem para vir aqui conversar sobre isso hoje, mesmo sabendo que é um assunto doloroso, delicado. Bem, eu vou seguir aí, porque eu também tenho dificuldade com o silêncio e preciso me trabalhar nesse autodesenvolvimento igual a Maria Clara. Bem, eu saio com a alegria, né, da chegância de a cada encontro tá vindo novas pessoas, né, e da gente estar nesse fluxo de aproximação com mais e mais cores. E também agradeço não só a Deise aí de ter trago o tema, mas da perspectiva de cada um, né, que também tem a coragem de abrir o microfone e colocar seu ponto de vista, que eu acho que acrescenta muito nos diálogos por aqui. Passo
o próximo que tiver dificuldade com silêncio. Senão a gente chama também. Vai, Sil. Eu vou falar, que vocês falaram tanto no silêncio que eu não ia falar, mas agora eu vou falar do poder do silêncio. Olha o que hoje eu voltei a ler. Adoro Eckhart Tolle. Pois é. Tenho todos os livros maravilhosos dele. Tudo a ver com o que Deise está querendo, porque o silêncio, no silêncio, também traz o autoconhecimento, né, Deise? Gratidão, já botei no chat e trago aqui. Grata a todos. Já passa para alguém, Sil, que aí a gente anda mais rápido. Para Amy. Então, o meu é de pacificação, porque isso me pacificou. Eu estava bem revoltada aqui com a vida, então que essa conversa aí já deu uma orientada, agora eu estou mais calma. É isso aí, né? Respeitar os processos e é igual eu falo, a gente só vai evoluir com as pessoas, né? Então, graças à vivência de todos, vocês, as dores, alegrias, toda a trajetória, puderam condensar e passar em algo que me acalmou e eu vou poder evoluir. Me resgatou também, porque eu praticava umas coisas de autoconhecimento que eu deixei, então agora eu vou voltar. Igual escrever também, né? Igual a Deise tinha falado, fazer isso, e é isso aí. Pacificação das emoções. Escolhe Eu chamo alguém pra... também? Chama alguém também. A Raquel. Bem, eu saio com uma lembrança, né? Pacificação. Na palestra, eu consegui lembrar de uma aula que eu tive aos 18 anos, que uma médica ela me ensinava a fazer uma reflexão toda sexta-feira sobre a minha vida durante a semana. Né? E eu consegui lembrar isso tudo, né? E a minha sobrinha estava falando, uma reunião de hoje, falou, tia, a mulher estava te chamando de burra. Eu falei, eu sei que ela estava me chamando de burra. Mas eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou burra. Então, deixa ela falar o que ela quiser falar, né? E assim, a pacificação, o outro é o outro. A gente tem que saber qual é o nosso limite, né? E até onde a gente pode ir. Porque se a gente atravessa, tudo desanda. Né? E é isso. Denise, né? Oi, obrigado por essa oportunidade, Simone. Adorei a palestra, Deise. Estou numa fase de transição e pensar na dor e se autoconhecer é importante, então foi muito proveitosa essa palestra para mim. Obrigada. Passa para alguém, Denise. Olha alguém. Eu falo, para passar. Eu queria agradecer a Maria Clara pelo convite. Eu venho passando por esse processo de autoconhecimento já faz uns bons 10, 11 anos, conscientemente, né? Porque a gente passa, acho que por isso, inconscientemente também. Mas quando a gente toma consciência de que a gente começa a fazer isso com uma razão para estar fazendo isso, eu acho que é diferente. Eu acho que a gente aproveita mais o caminho, né? A trajetória. Me dá um pouco de paz saber que tem muito mais gente procurando do que eu imaginava. Eu ainda tenho uma angústia imensa de pensar que talvez eu vou morrer me conhecendo. Não vou me conhecer antes de morrer, não sei se eu fui clara. Ou seja, que eu acho que a gente nunca vai ter esse pleno conhecimento de nós mesmas, porque a gente vai se conhecendo e ao mesmo tempo mudando. Se conhecendo e ao mesmo tempo mudando. Então, a minha busca ainda continua,
eu conversei muito sobre isso com a Maria Clara ao longo da vida, e hoje a gente falou desse assunto, por isso que ela me chamou, mas eu agradeço o convite, porque é muito esclarecedor ouvir pessoas que estão tão envolvidas nesse processo com tantas pessoas, assim. Então, é bom sentir que eu não estou sozinha. E aí volta o propósito de vocês, né, da comunidade, e de trazer as pessoas para refletir sobre o assunto. Acho que eu vou escolher duas palavrinhas, né? Acho que comunidade, que acho que isso que está sendo vivenciado, e a questão da gente lidar com as passagens, isso também me tocou muito, né? Então, muito obrigada e gratidão. Acabo virando 3. Posso eu, André, falar? Sim. Eu estava aqui pensando, né? É claro que a gente falou muito de angústia, falou das dores que temos ao longo da vida, mas eu termino esse encontro com um grau menor de angústia, porque encontrei nessa comunidade pessoas que têm uma mesma linha de pensamento que eu, que fala de coração tranquilo, daquilo que incomoda, né? Como falou a Barra, no sentido de que nos reconhecemos como ser humano e como seres humanos somos imperfeitos. E aí vamos nessa busca, por isso ir atrás do autoconhecimento. Tem um pensamento também que eu acredito que seja comum aqui, que a transformação ela vai do individual para o coletivo. E ao encontrar essa comunidade, esse pensamento e esse desejo de autoconhecimento, de evolução individual, ela se ampliou em muito. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês por estar fazendo parte disso, pelo convite da Daisy, e é só gratidão. Uma boa noite. Oi, vou falar. Boa noite. Bom, primeiro eu adoro esse tema de autoconhecimento. E não tem jeito, gente, desculpa, mas eu ligo muito no meu trabalho. A Deise bem sabe disso. Então, isso para mim é assim, eu aprendi muito hoje, vou levar para o meu trabalho, porque ele é bem baseado no autoconhecimento, só que eu uso algumas ferramentas. E então, assim, eu trago expansão. Eu acho que, para mim, ter participado aqui trouxe uma expansão para o meu trabalho, né? Outras coisas que eu posso falar de outras formas. Quer dizer, a mesma coisa, mas de outras formas. Gratidão, obrigada. Vou falar então, aproveitar o silêncio aqui. Eu estava pensando, que engraçado, né? A gente vai se completando com as palavras e a nossa, pelo menos para mim, vai ficando cada vez mais distante, assim, né? O que eu queria falar, porque todo mundo vem me completando, assim, né? Angústia, esperança, era uma palavra que eu estava procurando, esperança, mas me veio agora muito forte ela, assim, e engraçado que na hora, tudo que estava planejado some e vem o que é para ser dito, assim, né? E para mim me veio afinidade, que acho que algo que a gente vem construindo e cada vez mais, enfim, estreitando esses laços e definindo melhor as coisas. Então veio bem forte isso, afinidade. Vai, Beto. Não te ouvi ainda. Olá. Eu estou com um pouquinho de dor de cabeça hoje, por isso eu estou mais quieto. Mas algumas falas realmente para mim foram super importantes. Além de toda a sabedoria da Deise, né, da troca, agora no final foi muito legal.
fiquei um pouco emocionado com o que a Raquel trouxe, né, da situação ali com a filha, tal, aquilo realmente tocou de um jeito que eu não esperava. Sobre hoje, eu me sinto ainda mais acompanhado dentro dessa comunidade. Eu acho que a maior sensação que eu tenho aqui, né, dentro aí do que eu venho olhando como autoconhecimento, sobre o que querem pegar para o mundo, eu acho que eu tenho acreditado cada vez mais que a gente não sabe o nosso propósito, que a gente vai sentindo o cheiro dele e percebendo às vezes o que é. E isso foi que a Daisy trouxe, e que a gente acabou discutindo, e que me faz sentir cada vez mais e melhor acompanhado. Vou eu. Desculpa, Beto. Não sabia que você estava com dor de cabeça, meu amigo. Eu saio nutrida. Nutrida porque as relações são importantes. E a gente se enxerga também no outro, né? Então, toda vez que eu interajo, eu me aprendo. Me conheço, me reconheço, me vejo. E eu aprendi muito a ouvir o calor do coração, sabe? Meu aprendizado não é na cabeça, não. Aqui, ó. Eu, quando percebo movimentos aqui, é onde eu vou... o que está rolando? Então, tipo, agora eu falei, putz, eu não devia ter invadido a área do Beto, que é um querido, e aí eu fiquei, tô ressoando aqui dentro, né? Então, já incorporei na minha jornada aqui. Deise, obrigada. Estou nutrida também porque veio coisa nova para o meu... E eu sou curiosa, né? Veio coisa nova para minha caixinha aqui. Então, e esse é um assunto que eu acompanho muito, então, para mim, tem bastante coisa que eu já domino aí, mas veio coisa nova, então já só por isso estou gratíssima aqui, ó. Gratidão total. Gratidão pelas pessoas, gratidão por essa egrégora aqui que a gente cria de caixinha. Vou dar abraços, assim, a gente pode dar abraços virtuais, vocês sabiam disso? A gente pode fazer assim, ó. Pronto, isso é comunidade. Delícia. Acho que faltou só a Jo, né? Mas eu não sei se ela está podendo falar. Eu estou. A minha câmera hoje não abriu. Estou triste, mas feliz por ver vocês. Estavam com saudades. E você está muito bela, viu, Deise? Eu acho que é porque você gosta muito desse assunto, né? Eu saio com leveza, né? Para lidar com o processo do autoconhecimento. Também gosto muito. E realmente é pela dor, né? Mas a dor nos amadurece e traz novas coisas, novos procedimentos. Saio leve. Muito bom, gente. Gratidão, então. E vamos intencionar que seja cada vez mais leve, gostoso. E a gente pode se apoiar para isso, porque isso faz ficar mais leve também. Né? Sim. Beijos. Boa noite, todo mundo. Bom descanso. À disposição Boa noite. de quem está chegando, se tiver dúvidas.